Olá, queridos, Haris Caerene, Deus abençoe a todos vocês. Como eu sempre digo, este é o dia que fez o Senhor, alegremos-nos e nos regozijemos nele. Hoje, lição de número 4, o corpo como templo do Espírito Santo. Qual é a nossa importância como templo do Espírito? O que devemos guardar de santidade em nossas vidas? Qual é a relevância de sermos propriedade particular de Deus? Quem realmente habita dentro de nós? Essas e outras perguntas estarão sendo respondidas aqui na lição de número 4. Texto em classe, 1 Coríntios 3, 16, 17 e capítulo 6, do 15 ao 20. Palavras-chave: corpo, templo, habitação e propriedade. Essas são as palavras-chave. Introdução. Na sociedade greco-romana do século I, marcada pelo dualismo platônico, o corpo, soma, era considerado um cárcere da alma, psique, algo inferior e transitório. E isso também, ainda hoje, algumas pessoas acreditam desta forma. Em contraste, Paulo apresenta uma antropologia integral. É importante nós olharmos a antropologia de Paulo nas suas cartas, pois Paulo trabalha tanto soma como psique, como pneuma, participante dessa antropologia, e também da sarx, que é carne. O ser humano é uma unidade criada para glorificar a Deus em todas as dimensões, espiritual, psíquica e física. Nos textos de 1 Coríntios 3 e 6, o apóstolo Paulo reage a dois erros dos coríntios: o sectarismo eclesial e a imoralidade sexual. A resposta de Paulo revela uma teologia do corpo fundamentada na presença do Espírito Santo, pneuma hagion, como habitante divino no crente e na comunidade. Assim, o corpo do cristão não é profano nem neutro, mas sagrado, um santuário vivo da presença de Deus. Mas o que nós temos observado na atualidade na verdade, uma desvalorização dessa teologia paulina, que vai apontar para um corpo que vive em santidade e em santificação. Lembrando que o corpo não é para o pecado, a gente não pode deixar o nosso corpo voltado para o pecado. Primeira grande seção: corpo, propriedade e habitação divina. Primeira subseção: comprado e selado. Em 1 Coríntios 6:20, Paulo afirma: fostes comprados por bom preço. Egorastetimes, o verbo agoradzo, deriva de agorá. Agorá, mercado, e carrega o sentido de redimir mediante preço pago. Essa linguagem evoca a libertação do escravo, aplicando-a espiritualmente à obra de Cristo. Era na ágora, ou seja, na praça, no mercado, que os escravos eram vendidos, eram ali comercializados. E é neste sentido que a palavra, o verbo agorazo, está sendo utilizada pelo apóstolo Paulo para mostrar que nós fomos redimidos ou fomos comprados mediante o preço pago, que é o preço de sangue de Jesus, né? Então, isso aí foi aplicado aí, no caso, espiritualmente à obra de Cristo. O preço, timé, foi o sangue do Cordeiro, 1 Pedro. O crente também selado com o Espírito, esfragistete, topneumati, Efésios 1:13, o que implica pertencimento, autenticidade e proteção espiritual. O selo, esfragis, era, na antiguidade, sinal de propriedade e garantia jurídica. Assim, o corpo do cristão é o domínio legítimo de Deus e não um espaço de autossatisfação. É o que nós estamos vivendo na atualidade. É mais uma autossatisfação mesclada com uma consciência limpa, porque estão na igreja, estão no mundo religioso, então, tipo assim, não, eu estou me realizando.
sem essa responsabilidade de compreensão, ou melhor, de ter uma consciência de que nós, depois que aceitamos a Cristo, não somos mais propriedade nossa mesmo, ou nesse sentido de autossatisfação, mas agora nós somos templo do Espírito Santo, propriedade dele, ou seja, a ponto de que ele é o responsável, ele é que tem o domínio próprio e legítimo do nosso corpo, então o nosso corpo não pode ser dominado pelo pecado. Não sabeis vós? Segunda pequena seção, subseção. Paulo recorre 6 vezes em 1 Coríntios à pergunta retórica: Uc oidate hot? Não sabeis que? Essa fórmula pedagógica provoca reflexão moral e teológica. Quando ele diz não sabeis que, a resposta já é positiva. Então, por isso, pedagógica, vai provocar essa reflexão moral e teológica. Ao usá-la, o apóstolo Paulo apela à consciência comunitária. Os coríntios sabiam, tá vendo aí? Mas viviam como se ignorassem. O corpo é apresentado como local de manifestação da glória divina. E a negligência ética, especialmente a imoralidade sexual, equivale à profanação do templo. É idêntico ao que está no Antigo Testamento. Violação da lei, violação das ordens divinas pelo pecado, e lá o pecado da idolatria, aqui o pecado da imoralidade sexual. A imoralidade sexual, ela afeta o corpo, porque quem peca sexualmente na imoralidade, peca contra o próprio porco, o próprio corpo, desculpa. A gente precisa entender que esse tipo de pecado é um pecado muito complicado, pois ele traz vergonha, tristeza, angústia. Então, equivale à profanação do templo, você está profanando a si mesmo quando comete esse pecado, e logo a santidade de Deus não coabita dentro de um corpo profano, porque não tem como sentar na mesa de Deus e na mesa de Satanás. Nós estamos vendo na atualidade um relativismo religioso, em que as pessoas podem fazer e viver do jeito que quiserem com seus corpos, e as pessoas ainda exaltam essa cultura que deveria ser ridicularizada e também reprimida pela palavra de Deus, pois nós não somos mais donos de si. Em contraste com os templos de Afrodite em Corinto, a deusa do amor, né? Onde a sexualidade era expressão de culto pagão, Paulo redefine o corpo como espaço de santidade e adoração ao Deus verdadeiro. Então é isso que nós somos. Eu acho que essa frase aqui ficou perfeita. Espaço de santidade e adoração ao Deus verdadeiro. Ou seja, eu só sou igreja no outro. Mas eu sou templo do Espírito quando eu estou sozinho, sem ninguém, aonde eu estiver, eu sou templo do Espírito, eu sou um espaço de santidade e adoração. Gente, seria fundamental nós analisarmos a palavra santidade, gente. O que realmente é santidade? Qual preço nós devemos pagar por uma vida santa, por uma vida de santidade? Se santidade tem, a grosso modo, a ideia de separação, estamos separados. Quanto vivemos separados? Existem homens, existiram homens na antiguidade bíblica e também pós-bíblica, que aí nós começamos a ver a vida asceta, ou seja, a vida separada de homens que ficaram no deserto, e daí foram criadas as abadias, foram criadas as igrejas no deserto, as grandes bibliotecas, e aí surgem os monges cristãos, porque as pessoas acham que monge só tem no mundo das igrejas, das religiões orientais ou asiáticas, mas no mundo cristão haviam os monges também, e eram os ascetas, aqueles que viviam separados, porque achavam que habitar na cidade, viver na cidade também era viver numa vida de pecado, muito próximo à ilusão, muito próximo
as seduções e eles vão se retirar para o deserto. Hoje, uma pessoa que se decide viver uma vida separada, que deseja viver uma vida de santidade, é ridicularizada dentro da própria igreja. Então, assim, se a própria igreja, os seus membros, ridicularizam aqueles que querem ter uma vida de santidade, aonde mais essas pessoas vão se refugiar? Então, logo, nós precisamos compreender, por isso que o próprio apóstolo diz que os espirituais, só eles conseguem discernir as coisas espirituais. Existem pessoas, sim, que na atualidade Deus tem um propósito com essas pessoas individualmente e elas precisam viver de uma forma individual com Deus, sem querer colocar peso sobre todas as outras pessoas, mas elas mesmas acreditam dentro dessa perspectiva. Terceira subseção da primeira grande seção, propriedade e domínio. A expressão tó soma, tó criou, o corpo é para o Senhor, 1 Coríntios 6,13, nega tanto o ascetismo quanto o hedonismo. O cristão não pertence a si mesmo, uk este helton, 1 Coríntios 6,19, mas a Cristo, que o governa em amor. Sempre o governo de Deus é em amor, gente. Sempre o reino de Deus é um reino de amor. E quando nós não pertencemos a nós mesmos, significa que nós temos um dono, uma propriedade. Eu acredito até que essa ideia de livre-arbítrio, de tais coisas, ela vai perder a sua característica quando agora nós temos que fazer tudo o que Deus manda, porque Ele é a nossa propriedade. Paulo estabelece aqui uma ética cristocêntrica do corpo, o domínio, exousia, que significa autoridade, domínio, sobre o corpo. Não é autônomo, gente, mas teocêntrico. E eu estou vendo aí até pastores falando sobre a questão aí de marca, de tatuagem, que pode, que não tem nenhum texto na Bíblia. E todo mundo parece que só fica preso naqueles versículos que dizem que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, todas as coisas. Gente, existem termos, sim, que demonstram que coisas que fazemos com o nosso corpo é proibido, que não deveriam ser feitas, inclusive a tatuagem, que não deveria ser feita, e as pessoas querem colocar porque são crentes, aí colocam a cruz, colocam o nome de Deus, colocam... e Deus não pediu nada disso. Se as pessoas se preocupassem em entender qual realmente é a vontade de Deus, não se preocupariam em fazer a vontade de sua carne, os desejos de sua carne, tatuagem e qualquer outras coisas que satisfaçam a carne são desejos carnais que deveriam ser respondidos através de oração, que aí a pessoa receberia da parte de Deus uma resposta, ou por uma pregação, ou por uma palavra, ou através de um louvor, Deus iria dar resposta para essa pessoa. Cada ação física alimenta-se, trabalhar, descansar, relacionar-se, deve ser vista como ato de culto, latreia, que significa isso, né? Ato de culto, de serviço, que é isso, servir a Deus. Então, tudo tem que ser feito para a glória de Deus. E aí eu pergunto, o que você tem feito por meio do seu corpo? O seu corpo tem glorificado a Deus? O seu corpo tem adorado a Deus? Então, o corpo, ele precisa ser esse espaço de santidade e adoração. Nós não podemos sentar na mesa de Deus ou sentar à mesa de Deus com crase ou à mesa de Satanás. Nós não podemos coabitar com dois senhores. Nós precisamos servir apenas um Senhor. E esse Senhor que nós servimos exige uma vida de santidade, um corpo santificado. Assim como o corpo pratica o pecado, assim o corpo também pode exercitar a santidade, viver uma vida separada. Segunda grande seção, o corpo como tabernáculo. Segunda seção aí, a subseção dessa segunda parte. Portador da presença. Por que eu falo que nós somos a Arca da Aliança? Porque a Arca da Aliança carregava a presença de Deus. A Arca da Aliança ficava no templo. Nós somos esse templo, nós somos essa Arca da Aliança que carrega toda
graça de Deus. O termo usado por Paulo, naos, designa o santuário interno do templo. É um outro termo grego, existem outros termos gregos para a palavra para templo e para as partes do templo, porque o templo tinha suas divisões. Onde repousa ou em que repousa ou repousava a glória manifesta de Deus. Então aqui você vê que já é a parte mais interna do templo. Diferentemente de Hieron, que Hieron é que significa templo, né? Que se refere a todo o complexo sagrado ou templo. Nós destacamos o interior santíssimo. Logo, quando Paulo diz que o corpo é naos tu pneumatus tu hagio, ou seja, nós somos esse santuário, esse santíssimo do Espírito Santo, ele afirma que a presença divina habita no âmago do ser humano. Não há mais necessidade de templos de pedra. O corpo e a comunidade dos crentes se tornaram o novo tabernáculo de Deus. Então, o templo feito por mãos é apenas um lugar tipo para dar um referencial de união, de reunião, de manifestações da comunidade, tanto na sua comunhão com ela mesma e com Deus. Mas o templo, ou seja, o lugar mais íntimo onde Deus está com sua presença, somos nós, como templo de Deus. Então, esse templo de Deus precisa estar em santidade, porque o Espírito de Deus é santo. Já repararam que na bênção sacerdotal, ou seja, na bênção apostólica ou na bênção litúrgica, como alguns costumam dizer, você tem a graça do Senhor Jesus, você tem o amor de Deus, o nosso Pai, e você tem a comunhão do Espírito Santo. Por que comunhão não está com Cristo? Por que comunhão não está com Deus, mas comunhão está referida ao Espírito Santo? Então, gente, comunhão significa ter algo em comum, viver a mesma experiência, viver a mesma coisa. Então, nós temos algo em comum com o Espírito Santo, que é a questão da santidade. O Espírito é santo e comunga com nós, que transmite para nós, faz-nos participar dessa santidade. Então, ter uma vida santa é de suma importância para ter comunhão com o Espírito Santo. Sem essa santidade, é impossível ter comunhão com o Espírito Santo. Inclusive, Hebreus 12:14 diz bem claramente: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Ninguém verá a Deus. Segunda, deixa eu voltar aqui, eu não li. Segunda subseção, tabernáculo e tricotomia. Eu penso que vocês, eu até pensei em pegar o próprio texto da lição e colocar aqui. Por quê? Eu peço que todos vocês olhem essa segunda parte da lição como uma interpretação alegórica, ou seja, uma comparação, pegando termos e questões para alegorizar a ideia do tabernáculo no sentido tricotômico, ou seja, nós vamos olhar o templo de maneira tricotômica para perceber essa comparação. Em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo descreve o homem como espírito, pneuma, alma, psique e corpo, soma. Essa estrutura tricotômica, que ela fica mais evidente no Novo Testamento, já falamos isso em outras lições, reflete uma harmonia criacional. O espírito relaciona-se com Deus, a alma expressa a personalidade e o corpo exterioriza a ação do mundo. O corpo é o átrio visível do tabernáculo humano, a alma o lugar santo e o Espírito Santo dos santos. Quando o Espírito Santo habita no crente, toda a estrutura é consagrada. O pecado, portanto, não é apenas erro moral, mas profanar o santuário da presença de Deus. Profana. Aí o pecado vai profanar todas as partes, não é só uma parte, uma área do templo. Ou seja, como somos fundamentados ou criados como espírito, alma e corpo, essa estrutura tricotômica do ser humano, então a gente vai ver que o espírito vai ter essa relação com Deus, a alma expressa a personalidade, o corpo exterioriza a ação do mundo ou no mundo. Então a gente vai ver que uma parte é o átrio, a outra parte é o santo dos santos, e que a outra parte é o átrio visível. Então, quando acontece um pecado, desmoraliza
toda essa estrutura. Então, toda a estrutura humana ela é desmoralizada, ela sofre com a falta de santidade e logo a gente vai profanar todo o templo e profanando o templo a gente vai atingir a figura de Deus. Nós vamos atingir essa ideia da santidade de Deus e Deus, gente, não pode se misturar com o pecado, com o erro. Ele é santo em essência, em sua natureza. Ele não tem como perder essa santidade, mas ele pode ser ofendido pelo pecado. Então a gente precisa ter muito cuidado com o nosso corpo. Eu acredito que nós deveríamos orar antes de tomar qualquer decisão, principalmente quando tem a ver com o nosso próprio corpo. Existem decisões que são tomadas para fora do corpo, e existem decisões que são tomadas para dentro do corpo. E aí eu digo na sua imagem, quem você é, na sua estética, no seu modo de ser, no seu modo de viver. E aqui eu não estou falando de costume ou de doutrina, porque a pessoa tem que se cuidar, tem que se tratar, tem que ser bonita, tem que ser bonito, tem que estar bem vestido. Não é isso. Mas eu estou falando em você mesmo, em quem você é. Porque nem sempre o que você veste ou como você se maquia diz quem você é. Às vezes até esconde quem você é, mas quem realmente você é. É aí que você precisa tratar essa situação com Deus, na sua vivência com Deus, e vai dar tudo certo, porque Deus responde nossas questões, Deus responde nossas orações, Deus responde às nossas súplicas. Terceira subseção, um tabernáculo guiado. A presença divina não é estática, ou seja, ela se movimenta, ela é dinâmica. O Espírito guia o corpo do crente como a nuvem guiava o tabernáculo no deserto. Paulo ensina que os filhos de Deus são agontai ripopneumatos, conduzidos pelo Espírito. Esse governo espiritual transforma o corpo em instrumento de justiça, hopla de caiocines, santificando não só o interior, mas também os gestos, atitudes e hábitos cotidianos. Então, é um processo de santificação, de justiça, de justificação, que Deus vai trabalhando na vida da pessoa de maneira que os seus gestos, eu tenho a mim mesmo como uma vida transformada, em que eu não tenho mais aquela vida de andar como andava, de falar como falava, tanta gíria como carioca que sou, uma vida de cada frase, todas as palavras praticamente gíria, e isso tudo vai sendo moldado, transformado, a vida de malandragens, as formas de se gesticular. Deus vai moldando tudo isso, trabalhando tudo isso, porque o templo é dele, é ele que é o construtor, é ele que está fazendo o templo. Lembrando-se de Moisés, Deus disse: toma cuidado para fazer tudo do jeito que eu estou te mostrando. Então, gente, enquanto lá o tabernáculo era feito por homens, por Moisés, mas do jeito que Deus mostrou, nós, como templo dele, é ele que fez, é ele que está fazendo do jeito dele. Então, cada um de nós estamos sendo moldados, os seus gestos, as atitudes, os hábitos cotidianos, conforme o arquiteto. É ele que está arquitetando, é ele que está fazendo toda essa estrutura de maneira maravilhosa. E por isso que nós não somos mais da mesma forma, temos uma vida totalmente diferente, e as pessoas assim, quando olham que vem a nossa vida transformada, às vezes até dizem: rapaz, nem parece que você foi tudo isso, mas é o Espírito de Deus atuando na vida do homem. Terceira e última grande sessão, cuidando do templo do Espírito. Fugir de prostituição é uma ordem. Primeira subseção. A ordem Felgete ten porneian, 1 Coríntios 6,18, significa literalmente ponham-se em fuga. A palavra aqui porneia está no feminino, acusativo, tem uma grande importância
e abrange toda a questão da prostituição, porque a palavra porneia é prostituição, daí vem pornografia e outras coisas a mais. Gente, isso aqui não abrange somente a questão da pessoa ir lá e se prostituir no ato sexual, mas revista, filme, figuras, sensualidade, abrange tudo isso. Tudo isso aqui é muito vasto. O verbo felgo, que significa fugir, né? Descreve uma ação contínua e deliberada. Aqui é uma ordem imperativa. O cristão não negocia com o pecado. E vou dizer mais aqui, uma ordem imperativa no sentido do verbo ativo e presente do indicativo ativo. Quando no grego a ordem está no presente do indicativo ativo, porque você tem o aoristo, no presente do indicativo a ordem é você tem que fugir, mas fugir continuadamente. Por isso está aqui, de forma contínua, porque por isso está no presente. Foge, mas foge continuamente. Se tivesse no aoristo, seria foge, mas foge agora. E como está no presente do indicativo ativo, é foge, mas foge de maneira contínua, ou seja, sempre que houver uma oportunidade para se prostituir, para viver uma vida de prostituição, foge, 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 foge. O cristão não negocia com o pecado, mas o evita radicalmente. Olha, esse negócio de dizer que o diabo não brinca de diabo, crente não brinca de ser crente, isso nunca existiu. Nunca, nunca, e não deveria existir hoje. O crente deve levar as coisas a sério. Primeiro que alguém teve que morrer para nós estarmos aqui. A palavra porneia abrangia toda forma de imoralidade sexual, desde a prostituição cultual até a impureza conjugal. O corpo unido a Cristo não pode ser unido ao pecado. A comunhão espiritual exige pureza corporal. Não tem esse negócio, gente, de ficar com sensualidade, com imoralidade. É um corpo santo, sagrado, porque Deus é santo. O nosso monoteísmo é um monoteísmo ético. Ele exige um comportamento, uma postura, um modo de viver, um moros, porque também ética significa isso. Segundo a subseção da última parte da lição, disciplinas espirituais. A santidade do templo interior é mantida pelas práticas espirituais, oração, meditação nas escrituras, jejum e vida devocional. A mente é renovada, anakainosis tu nuos, Romanos 12, né? Transformais pela renovação do vosso entendimento, para que o corpo seja instrumento de culto racional. Essas disciplinas não são ritos exteriores, mas expressão de comunhão contínua com o Espírito, que molda os desejos e purifica as intenções. Se você quer vencer as coisas da carne, tem que se inclinar para o Espírito. E inclinar para o Espírito é oração, é jejum, é meditação na palavra, é uma vida de devocional. Você tem que ter tudo isso, senão não consegue vencer a carne. Porque muitas pessoas ficam, pastor, eu tento, mas não consigo. Eu sou muito tentado. Então, mata a sua carne. Mata a sua carne através da oração. Vai buscar, vai orar, vai clamar, vai ler a Bíblia. E isso vai sendo mortificado, porque tentação todo mundo tem. Terceira e última subseção, disciplinas corporais. A mordomia do corpo inclui hábitos saudáveis, autocontrole e cuidado físico. Paulo declara: esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão. Ripopiazo, mutu soma. O verbo ripopiazo significa disciplinar severamente, porque um atleta, ninguém chega na linha de chegada se não tiver um alto nível disciplinar. Eu lembro de um nadador brasileiro que ele ganhou uma Olimpíada e na época ele disse assim: olha, eu fiquei 2 anos sem namorar, sem sair, sem nada. Na Olimpíada seguinte, ele perdeu, acho que ele chegou em segundo lugar, ou coisa parecida, ele disse: a culpa é minha, pois eu não treinei o suficiente, eu não me sacrifiquei o suficiente, ou seja, disciplinar severamente. Então, um atleta, ele só rende em alto nível se ele se anular. Então,
Paulo se anula por causa de Cristo. E aí a minha pergunta para vocês é: até que ponto nós amamos a Cristo de maneira a nos anularmos ou anular a si mesmo? O cuidado físico não é vaidade. Paulo mesmo diz que o exercício físico pouco se aproveita, mas se aproveita. Mas o ato de culto, preservar o templo para que ele cumpra a sua vocação de glorificar a Deus. A negligência com o corpo, por outro lado, expressa desrespeito à presença divina que nele habita. Para com esse negócio de ficar bebendo 2 litros de Coca-Cola assim, ó, do nada, de ficar no sol, expondo a sua vida no sol de tantas horas, tudo isso e doce, salgado, assim, a comida desenfreada. Cuide do seu corpo, porque seu corpo é templo do Espírito Santo. Inclusive, eu faço caminhada todo dia, 46, 50 minutos por dia. Tá mais entre 46 e 48. Conclusão: Paulo eleva o corpo humano a um patamar teológico inédito. O corpo é templo, altar e morada de Deus. A santidade, portanto, não é mera experiência interior, mas também corporal. O cristão redimido foi comprado, selado e habitado pelo Espírito. Sua existência integral pertence ao Senhor. Viver segundo o Espírito é reconhecer que cada gesto, palavra e pensamento tem caráter litúrgico, tudo é para a glória dele. Pois o templo de Deus, que sois vós, é santo. Cuidar do corpo é cuidar da habitação de Deus. Santificar-se é glorificar aquele que fez de nós sua morada eterna. Gente, lembrando-se que já no Antigo Testamento existem textos dizendo que você pode fazer tudo o que quiser fazer na sua mocidade, mas saiba, porém, de uma coisa: Deus trará a juízo todas as coisas que você tiver feito por meio do seu corpo, ou bem ou mal. Não pense você que o corpo é isento do juízo. O juízo está chegando e todos nós vamos ter que prestar conta do que fazemos através ou por meio do nosso corpo nessa terra. Deus abençoe. Até a próxima lição. Haris Kairene, um abraço.